E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com a Globo afirmando pela primeira vez com todas as letras que Lula já considera não disputar a reeleição em 2026. Já desenha em qual cenário ele não faria isso, já deixa claro para seus aliados o avisarem. Além disso, o Centrão está com um apetite cada vez maior. As suas garras estão cada vez mais próximas do senhor Dilma. Jornalistas do consórcio, que são muito afoitos ao Lula, são quase que torcedores, passaram o final de semana chorando. Quero mostrar para vocês um texto bem bonito, belo, que mostra todo o amor da Helene Cantanhede pelo PT. Dirceu está com a missão urgente. Ainda tem mais umas coisinhas, né? O próprio mercado financeiro também mandando seus avisos. Líder de esquerda na Câmara, né, do PDT, já tá batendo no Dilma também. Agora todo mundo bate no Dilma, virou moda. Foi Kassab, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, qual foi? Paulinho da Força. Agora tem mais um, já são 5. Ainda tem mais uma besteira pra gente falar nesse primeiro tópico. Aí na segunda parte, Metrópolis. Segundo Metrópolis, até já adianto, se o relatório do OEA for contundente, Trump vai agir. Será? A gente vai comentar. Aí vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a pauta da anistia. As notícias que saíram nas últimas horas interessantes. Vamos falar sobre as manifestações dia 16, que foi notícia ao longo do dia de ontem. E falar um pouco sobre as eleições de 2026 no decorrer de algumas confusões do presente momento. Ainda tem mais uma besteira aí, vamos ver. Não lembro aqui agora. Mas vamos lá. Não foi um monte de coisa nessa introdução. Chega, eu tô cansado já. 4 horas da manhã de hoje, 17 de fevereiro de 2025. Bela Megali, rainha das fofocas, o cenário em que Lula admite ficar fora da eleição de 2026. Com todas as letras. A incógnita sobre o futuro de Lula aumentou depois que ele atingiu a pior avaliação de todos os seus mandatos. Lula não bate o martelo sobre disputar a reeleição, também não trabalha para construir o nome de um sucessor que seja competitivo. Há poucos meses, porém, Lula fez um pedido aos seus auxiliares mais próximos. Não me deixem concorrer como amigo Biden concorreu. Eu não quero disputar a eleição daquela maneira. Segundo relatos de integrantes do governo que ouviram o apelo do Lula, ele deixou claro, se ele quiser disputar a eleição sem condições de saúde para fazê-lo, me alerte. Avise que eu tô igual o Biden. Com todas as letras. E você vê que, verdade ou não, sai na Globo, que é parceira do Lula, e o Lula tá aí o tempo todo falando da saúde dele, né? Tá muito bem, comendo ovo de ema, do jabuti. Daqui a pouco ele vai comer ovo de boi. Ah, Lula. Só que não para aí. Não para aí. Essa história do Lula fora de 2026 já tinha ganhado um certo espaço em outra nota da Globo de ontem. Piora na avaliação do governo Lula, anima oposição para 2026 e dificulta a amarração de apoios pelo Planalto. A pior avaliação positiva do Dilma animou oposição. Auxiliares de Lula reconhecem que os números do Datafolha, divulgados na sexta, tornaram mais difícil para Lula alcançar um dos objetivos que ele tinha traçado aí na reforma ministerial, que era o quê? Amarrar, desde agora, o apoio de partidos para a eleição de 2026. Era o objetivo. Falar, vou te dar o ministério, você fecha comigo, marchamos juntos para perder juntos. O receio no governo é de que as siglas já resistiam a firmar compromissos para a disputa do próximo ano, evitem de vez embarcar em uma candidatura. Além disso, Lula tem dado sinais trocados. Não descarta a possibilidade de disputar a reeleição, tampouco se compromete com a busca pelo 4º mandato. Ministros e líderes da base colocam em dúvida uma candidatura do presidente caso a popularidade do governo permaneça baixa. Se o risco de fracasso for grande, seria mais conveniente para Lula, de 79 anos, não concorrer e evitar assim a possibilidade de encerrar a carreira política com a derrota. Está cada vez mais forte essa história, viu? 2 dias seguidos, a Globo falando, uma reportagem e depois uma matéria específica sobre isso. Rapaz, que bom, viu? O Lula devia concorrer e perder. Aí sim, encerrar o legado dele, de maneira histórica.
Centrão descarta desembarque, mas pressiona Lula a acelerar a reforma ministerial após pesquisa. A gente vai até voltar nessa notícia lá na frente. O Centrão, que de bobo não tem nada, e que de ideologia também, tá naquela, né? Querem poder colocar as mãos na máquina. Por quê? Porque, gente, tem cidade de interior, cidade pequena. O cara tem tanto dinheiro de emenda que não tem como a galera da cidade não gostar do cara. É tanta coisa que o cara faz, e você sabe como é o brasileiro. A maioria do brasileiro mal acompanha a política. Dos que acompanham, a memória às vezes não dura um mês. A própria direita esquece de tanta coisa que acontece. Então a turma quer cargo, emenda, sabe? Aquela coisa que dá pra fazer algum tipo de entrega no fim da linha pro eleitor e conquistar o seu voto. É a compra de voto moderna. Aí tá ali. Lideranças do Centrão descartam a possibilidade do desembarque do governo por hora, mas ampliam a pressão para que o petista conclua a reforma ministerial após pesquisa Datafolha. E teria alguns motivos urgentes nesse processo que dão para eles poder para pressionar o Lula, que é o seguinte, ó. A visão é que é preciso urgência na reforma ministerial. Os que são cotados para as trocas estão há meses sangrando, sem uma definição, o que acaba ampliando o desgaste com aliados. Se todo mundo sabe que, sei lá, o Padilha vai cair, o Padilha segue, ele vai continuar perdendo poder, ele vai ficar cada vez mais fraco. Então, para o próprio governo Lula é ruim, porque quanto mais tempo leva, mais fraco ele fica, menos poder de barganha ele vai ter. Segundo ponto, há o prazo de descompatibilização do cargo em abril do ano que vem, o que daria cada vez menos tempo para um eventual novo ministro no posto. Então, assim, se você vai ficar menos de um ano com o ministro, para quê? Só para colocar digital nesse governo decrépito? Então, assim, as chances do Lula e de barganha estão cada vez menores no cenário que ninguém, em sã consciência, se o Brasil fosse um país normal, consegue ver o Lula reeleito. Não tem nenhuma condição disso acontecer. Assim, o líder de partido aliado de Lula diz que o ideal é que realize a reforma até o carnaval. Essas lideranças citam ainda que a reforma ministerial deve ser mais ampla do que vem sendo cogitada porque Lula está politicamente fragilizado e precisa mostrar uma mudança estrutural em seu governo. Vai lá, Lula. Dá mais espaço aí pro PT para ver o que acontece. Se o Lula não der espaço para o PT e der para o Centrão, o Lula vai enfraquecer o PT, que também precisa da máquina para os seus deputados estaduais, seus deputados federais e talvez o senador ou o governador tenham força em 2026. Se o Lula faz isso para dar poder para o PT e seus aliados, ele perde o apoio dos partidos de Centrão. Não tem como a coisa dar boa pro Lula. Simplesmente não tem. O Lula tá na situação que o único caminho é ele pegar o boné dele, botar debaixo do braço e, sei lá, curtir a vida com a Janja. Líder do PDT critica Lula. Tem que mudar muito para não cair mais. Perderam o pudor. Mário Henrique, de Minas Gerais, que é o líder do PDT na Câmara, faz críticas a Lula, diz que tendência não haver mudança de rumo é a pressão sobre o presidente aumentar ainda mais. Aí eu repeti o que foi na introdução. Kassab, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Paulinho da Força e agora o Mário Reninger. 5 lideranças de seus partidos falando abertamente que o Lula está totalmente perdido. Hoje é bem simples de ver isso daqui e entender. Com a popularidade atual do Lula, depois de crise do Pix, você consegue imaginar uma notícia dessa em janeiro de 2023, fevereiro de 2023? Mas veja só, né? Veja só como são as coisas. Essa matéria aqui da Helene Cantanhede, nossa, é aquela típica matéria de alguém que está desesperado com o atual cenário. Era uma matéria que devia ser publicada no Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum. Lula entrega o país de mão beijada para a direita. Resta saber para qual direita. Lula está cercado por todos os lados. O agro, o que ela quer falar com isso, né? Os setores que já estão abertamente contra o Lula. O agro está contra o Lula, o mercado está contra o Lula, os importadores estão contra o Lula, os exportadores estão contra o Lula,
As tarifas do Trump estão contra Lula, o Congresso está contra Lula, pelo menos 4 presidentes de partido estão contra o Lula, a direita está contra o Lula, o centro está contra o Lula, parte da esquerda, sim, parte da esquerda, 1 a cada 3 de seus eleitores e muito particularmente as redes sociais. Ainda bem que ela não notou o Sidônio. Segue desapercebido. Lula perde o rumo e a mídia, e sua maior ameaça vem do próprio PT. Uma guinada à esquerda num país e no mundo cada vez mais à direita seria pá de cal. Olha a aviso que ela tá dando, ó, Lula. Até a imprensa vai te abandonar. Se a Globo pular do barco, o governo Lula cai. Talvez até antes de terminar, né? Resta saber se a Globo vai soltar a mão de Lula ou vai sugar até a última gota do canudinho. Uma dura crítica a Lula é que ele replica Dilma na economia, mas a sensação agora é ainda mais agoniante, a de que o processo de isolamento de seu governo repete o da antecessora petista, com o presidente trancado no Planalto, sem entender o tamanho da crise, cercado de ministros batendo cabeça. Essa parte de trancado no Planalto, cercado por bajuladores, grava isso que isso virou notícia na Globo. Enfim, né? Cercado, batendo cabeça, o Lula não sabe da realidade. Após a Quest detectar que a desaprovação começava a ultrapassar a aprovação, o Datafolha não só confirma, como mostra o quanto a queda é brusca. Com 17 pontos entre positivo e negativo, a pergunta que ronda o país é se Lula tem condições de recuperação até as eleições de 2026. Não mais para a reeleição, que sai do radar, mas para fazer o sucessor, que ninguém sabe quem seria. E aí, gente, eu vou colocar aqui um questionamento, é dúvida honesta, eu realmente não tenho resposta. Mas eu fiquei me perguntando hoje, e se essa pesquisa do Datafolha for falsa? E se a queda do Lula não foi essa queda brusca como estou mostrando? Vou falar os 5 pontos, porque esses 5 pontos ele já tinha sido levantado numa pesquisa interna, que a turma do Brasil 247 acabou por revelar, e ele bate com o que a Quest falou. E se a Datafolha for errada? Porque aí que é o grande ponto. Porque pensa, você tem um instituto que sempre foi parcial, que sempre erra os seus levantamentos e sempre foi favorável ao Lula. Tu já imaginou se o efeito Datafolha contra Bolsonaro está aplicado contra o Lula? Aí você deveria se perguntar, né? A troco de quê? Porque quando era Bolsonaro e o Datafolha errava, a gente sabia que elegeu o Bolsonaro. Se o Datafolha tiver errado de propósito, você tem mais um indicativo que, assim, quem colocou Lula nessa cadeira não quer ele lá mais. Não quer mais o Lula lá. E já está começando a trabalhar porque pesquisa é o único indicador real que os grandes caciques partidários têm. Poder de rede social, mídia social, não necessariamente isso repercute na hora de votar. Por mais que a gente saiba, Bolsonaro vai, lota a rua, etc. Tudo mais, que o Lula não lota lugar nenhum, tem muito eleitor do Lula pelo país. Tem muito eleitor. Então você vê que ela não... Ainda tem aquelas outras coisas, né? Mas independente disso, a pesquisa ela tem um grande ponto. Então assim, se a pesquisa for real, o Lula está numa situação extremamente frágil. Se a pesquisa for mentirosa, a situação é ainda pior. Sem Lula e o nome para o lugar, o que resta para a esquerda? Não mais atrair o centro como em 2022, mas apoiar o centro em 2026. Mas o que é o centro? O que é isso? Existe um centro depois do fim dramático do PSDB? E o PT tem pragmatismo e visão estratégica para apoiar alguém fora da própria bolha? Olhando a história, sempre foi ou eu ou nada. É assim que Lula, PT e governo derrotaram Bolsonaro na extrema-direita em 2022, mas estão empurrando a política brasileira para a direita, na onda internacional. As discussões sobre qual será a direita beneficiária no Brasil dessa desordem mundial criada por Trump e dessa falta de rumo escancarada por Lula. A direita do centrão ou a direita devastadora do bolsonarismo? Pronto, centrão agora é de direita. Ah, meu Deus. Convém monitorar os passos de Kassab, que tem um pé no governo Lula e um pé no governo Tarcísio. E não é que depois de criticar Lula e Haddad, ele acaba de bater um papo e trocar confidências e sorrisos com Bolsonaro, o seu ex-desafeto?
A chance da esquerda seria dividir a direita, mas como fazer isso se não consegue nem se unir? E vocês aí, né, às vezes acreditam naquele discurso de quem está atrapalhando, né, uma construção real em 2026 que fica, temos que unir a direita, momento de união. Você já viu a esquerda brigar em público? Olha essa matéria agora. Aí você vai ter a resposta do questionamento da Helene Cantanhede. Uma matéria que o Lauro Jardim fez questão de assinar. O principal colunista de fofoca do jornal o Globo. A volta... Ah, não, desculpa. Não, essa aqui, calma. Essa aqui não é essa ainda. Não é essa. É do Lauro Jardim também. Essa aqui também é dele. Enfim. Além de ser o maior colunista do Globo de fofoca, Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro. Já expliquei isso por diversas vezes. Então só é uma matéria assim, né? A volta do interesse de investidores pela Bolsa Brasileira. Ainda é um movimento incipiente, mas alguns gestores detectaram uma volta do interesse de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Motivo? As empresas nacionais estão muito baratas. Esse primeiro parágrafo é só para torcida. A parte interessante está no segundo. De acordo com o financista, essa atitude não necessariamente tem a ver com a confiança no governo Lula. Pode ser justamente o contrário. A perspectiva é de que, se a oposição vencer em 2026, esses ativos se valorizariam. O pessoal tem que entender porque está barato e sabe que a oposição vai vencer e os ativos vão valorizar. O mercado já aposta contra Lula. Craque do jogo, né? Falar dele. A gente vai voltar ainda naquele ponto, né? Lula encastelado no Planalto, cercado de bajuladores. Mas antes, gostei muito dessa matéria do Poder 360, pela parte que me toca também, né? Mas oposição ironiza Sidônio Palmeira, craque do jogo. Políticos de oposição e críticos do governo do presidente Lula estão usando seus perfis nas redes sociais para ironizar o trabalho do ministro da Secom. Chamam o publicitário no cargo desde 14 de janeiro de craque do jogo. Aí tá lá, né? Cartão Fidelidade bolsonarista. Sidônio Palmeira, fiel apoiador. Companheiro Sidônio, parabéns. Sério mesmo. Gente, orem pelo Sidônio. O trabalho que o Sidônio vem fazendo é sem igual. Aí eu apareço na matéria, né? Então a parte que me toca. Parabéns, Sidônio, craque do jogo. Tá ali a Bárbara também. Parabéns, Sidônio, craque do jogo. Lula fez o que era esperado, destruiu a memória afetiva que foi criada pelo boom das commodities, agora enxerga-se o que é. Um hipócrita soberbo e com sinais de senilidade. Essa daqui é sensacional. Vá, Sidônio. Vá destruir o governo. Obrigado, Jesus. Sempre nos amparando. Mandou o companheiro Sidônio aqui para nos ajudar. Olha a carinha dele, velho. Olha que cara de safadinho. Bota a mão assim, ó. Ah, Lula, eu vou te pegar, rapaz. Vou te pegar, meu garoto. Você vê a cara do Lula aqui, ó, a cara de inocente do Lula, né? Aquele olhar de inocência, que não faz a mínima ideia do que tá fazendo. Mais louco que o Biden. E o Sidônio aqui, oh meu Deus, eu vou dar 1-0. Eu vou dar 1-0. Mas enfim. Aqui tá a resposta. O próprio Lauro Jardim manda um baita de um recado, né? Noticiário que Lula recebe todas as manhãs é extraído de site da esquerda. Porque Lula está encastelado. Porque Lula não percebe o tamanho da crise. Sidônio Palmeira já mexeu em muita coisa na Secom. Menos no clipe que Lula recebe todas as manhãs. As notícias mais relevantes do dia, enviadas ao presidente, são basicamente tiradas de blogs e sites de esquerda. Simpáticos, obviamente, ao governo. O problema de Lula é estar ouvindo aos seus aliados históricos, aos seus antigos aliados. Lula tem que ouvir a Globo. É um recado, né? Como é que será a reação do site de esquerda? Não sei. Mas eu não sei se eu torço pro Lula continuar lendo no Brasil 247 ou ler a Globo. Porque, ó o tipo de notícia que sai no Brasil 247. Bolsonaro inelegível não é bom para Lula. Concordo, Lula. Concordo. Obrigado, Atushi. Obrigado aí por chamar o Alex Solnick para escrever essa matéria. Sem Bolsonaro será difícil reeditar a frente ampla. Então, Lula, fala aí com a galera, né? Um esforço aqui juntos. Todos juntos. Bolsonaro 2026. Até o Lula agora vai fazer campanha por Jair. É a prova do bolsopetismo.
piadas à parte, né? Esse perfil, o nível de ódio contra Bolsonaro, Jesus. Mas ele não é petista. É um eleitor de Ciro Gomes, esse Toshiro. Se você for lá acompanhar na rede social, você vai ver. Me certifiquei que isso estava mesmo no site do 247 antes de postar aqui. Bobagem ter duvidado. Alguém é surpreso? A tropa tá crescendo, né? Parabéns, Atush. Parabéns aí por esse artigo. Aí agradeça lá o Alex. Ai, ai, ai. Mas depois de uma piada, aí vem o mundo real. Gente, olha aqui, olha aqui. Que coisa, né? Como é que pode ser normal uma notícia dessa? Como a notícia dessa pode ser normal? Petistas projetam denúncia da PGR como janela para estancar a popularidade. A perseguição contra Bolsonaro serve para ajudar o Lula. Após a mais recente pesquisa da Datafolha acender sinal de alerta, parlamentares petistas projetam a denúncia da PGR contra o Jair como a próxima cruzada e uma oportunidade para estancar a perda de popularidade do governo. A expectativa é que a PGR apresente a primeira denúncia até o final do mês. O Supremo tem intenção de finalizar a análise da denúncia ainda neste ano. Pois é, né? Tem nem o que falar sobre isso, né? Acho que vocês todos têm uma opinião talvez muito mais até intensa do que a minha. E nesse meio do caminho, né, o Dirceu tem uma missão. Segundo aqui o Lauro Jardim, o Dirceu tem dito para todos que a principal missão dele é reorganizar o PT em São Paulo, sobretudo no interior. Esse aqui é um ponto que, uma vez, eu não vou lembrar quem me falou isso, mas não é ninguém que vocês conhecem. Mas é uma pessoa que... Alguma conversa que eu tive com alguém que acompanha a política de muito tempo. E a pessoa mesmo me falava o seguinte, que todo grupo político forte tem alguma base em São Paulo. Aí a pessoa me falava do MDB, que a principal base do MDB estava em São Paulo, é lá o Temer, Baleia Rosa e tudo mais. Você pega o PSD do Kassab, é São Paulo. Você pega o Republicanos, Marcos Pereira, São Paulo. Tarcísio está lá em São Paulo também. O PP. O PP tá lá o Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira tá direto de São Paulo, né? Lá beijando a mão, Faria Lima, tudo mais. Tem ali, né? Falta ainda um certo grupo. Mas você pega o União Brasil, tá lá a turma do Rueda, etc, tudo mais, que não fica, tem um braço lá em São Paulo. Então, o Dirceu de bobo não tem nada, sabe que é um estado que acaba por pender para um lado e para o outro. Se você tem a força no interior, você consegue em um determinado momento tentar jogar isso para dentro da capital. E São Paulo, né, é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então faz uma baita diferença. Enfim, no PT, você tem um cara para reorganizar o time, reorganizar o meio de campo. Na direita, quem tenta fazer alguma coisa, tipo o Bolsonaro, só toma pedrada, né? Imagine se a direita tivesse mais pessoas, né? Tivessem dispostas a fazer esse trabalho. E muitas vezes não é reconhecido, não rende likes, né? Não rende aplausos nas redes sociais. Mas é um trabalho real e concreto que entrega resultado. Mas vamos lá. Matéria polêmica que saiu de madrugada. E eu duvido que essa matéria não vá rodar o dia de hoje. Trump agirá contra Lula se relatório for contundente. O relatório da OEA, que a OEA prepara sobre o ministro, pode levar uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro, né? Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mão de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos a Trump sustentam haver uma ditadura no Brasil, que seria orquestrada pelo ministro e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de perseguir opositores de direita como Bolsonaro e censurar redes sociais, que é um problema grande para a política externa norte-americana, e quem diz isso de forma bem clara foi o Vance, nesse evento que ele participou lá em Munique, com um discurso histórico, em que ele faz diversas pontuações para seus aliados europeus. O problema é que ele finge que é aliado, né? Fala, espero que a gente esteja no mesmo barco.
E aí, o que falar disso daqui? Eu não sei. Só tô colocando a treta pra frente. Esse relatório, se eu não me engano, ele deve levar mais ou menos uns... O pessoal disse em torno de uns 6 meses. Sairia, acho que em 45 dias, sai meio com uma visão meio que prévia. Sai uma prévia do relatório em 45 dias. E o relatório mesmo, 6 meses. A observar, né? A observar. Vindo pro Brasil, temos um número muito positivo. 51% dos brasileiros é a favor da anistia. Eu acho que se as pessoas comuns tivessem a oportunidade de ver os vídeos dos familiares, aqueles vídeos onde você explica o cenário, o que está acontecendo, que mostra algumas pessoas que foram condenadas e pelo quê, sabe? Alguns casos bem específicos, tipo a Débora lá, né? Do batom, da estátua. Eu acho que esse número poderia ser muito maior. Se essa pauta chegar a mais pessoas, eu acho que cada vez mais você vai ter apoio na sociedade. Aí, segundo a turma do Globo, por anistia ao dia 8, Bolsonaro deixa ataques a Kassab de lado e busca apoio do PSD. Bolsonaro deixou de lado os ataques a Kassab e teve uma conversa reservada com o presidente do PSD. Eu não sei vocês, e eu espero isso de vocês, que é o que como eu vejo a política. Eu quero que os políticos entreguem resultados concretos. Eu acho que birra, isso, aquilo, outro é uma coisa. Centrão, tudo mais. Mas, em troca de aprovação da anistia, eu quero que os deputados façam isso. Tragam votos. Garantam os votos. Realmente trabalhem de forma ativa. E as matérias que vêm saindo na imprensa, que eu consigo ler nesses jornais, pode estar acontecendo e ninguém está sabendo? Pode. Mas quem a imprensa vem mostrando que está trabalhando verdadeiramente pela anistia é o velho Bolsonaro. Nesta semana, Bolsonaro repetiu o pedido feito a Kassab para o presidente da União Brasil, o Antônio Rueda. O encontro aconteceu na sede do PL em Brasília. Rueda foi a sigla vizinha para encontrar o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que estava com o Bolsonaro. Ei, tá lá, fala com o Rueda, fala com o Kassab, fala com o Marcos Pereira, fala com o Ciro Nogueira, tá lá, Bolsonaro. Até não tá falando que foi Valdemar, que foi Eduardo Bolsonaro, que foi a Bia aqui. Não, falou que foi o Bolsonaro. Assim, deputados, se inspirem no líder de vocês, começa a rodar aí, começa a passar lá na Câmara, bate nos gabinetes. Eu acho que vocês devem estar fazendo isso, né? Mas não custa cobrar de novo. Enfim, Bolsonaro deve seguir buscando apoio de dirigentes partidários que sinalizem positivamente ao pedido de anistia. Então deve falar com o Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Marcos Pereira e até outros partidos, né? Acho que o Bolsonaro tem que conversar com todo mundo. Bate lá até na porta do PSOL, Bolsonaro. Ah, meu pessoal vai votar. Mas vai. Fazer o quê, né? Já tá em Brasília mesmo? Não dá viagem perdida, não. Não dá pra ficar de braços cruzados reclamando na internet. O que Bolsonaro não está fazendo. E você vê, ó. Partido de Bolsonaro mapeia traições internas, anistia. Tem algum de vocês que acha que o PL é composto apenas de bolsonaristas? Eu acho que não. E tá lá, sabe, tratando o tema com muita seriedade, sabendo que tem lá o PL, o Centrão, vai fazer o quê? Bolsonaro já mapeia a resistência interna. Nos bastidores, eles calculam que tem apoio de 80 dos 92. Eles atribuem certeza a ligado ao Valdemar. Quem mais poderia ser? E o objetivo do PL é fechar os 257 votos para apresentar o projeto de anistia até o Carnaval, ou seja, até o dia 28 de fevereiro. Não dá para falar que o pessoal não tá trabalhando pela anistia, né? Não dá. E essas matérias são das últimas horas. Pode ver aí, ó, 16, dia de ontem. De ontem. Eu fiz colocar isso aqui primeiro, antes de falar das manifestações. Por quê, né? Tiveram várias discussões na internet sobre as manifestações dia 16. Eu, por mim, cara, você apoia o que você quiser. Vai pra rua se você quiser. Só peço que não esqueçam das pessoas que estão presas, né? O pessoal aí
que é o ponto central da anistia. Mas eu trouxe aqui algumas discussões que estão acontecendo na internet. Para vocês que não acompanham, que vocês não estão nas redes sociais, saberem como as coisas andam. O Rafael Globes pondera o seguinte: escolham, primeiro, Lula derretendo até 2026, com sua base se batendo diariamente. 2. Impeachment, Alckmin assumindo, junto ao Centrão, maquiando o cenário no Brasil, botando a mídia no colo e se elegendo com mais de 30% para 2027. Tirar Lula agora é igual salvar a esquerda. Aí o The Investor responde: esse foi seu melhor argumento até agora. Mas entre pedir impeachment e conseguir, existe uma distância enorme. Pedir impeachment é mais desgaste. Dará ainda mais visibilidade para a deterioração do cenário brasileiro. Aí o Globes diz: pedir impeachment é igual Centrão enchendo ainda mais o bolso com pressão no governo. Vão levar Fazenda, Saúde e companhia, além de lançarem um nome para perder em 2026 e perpetuar a esquerda. E ele coloca ali a matéria do valor econômico. Eu entendo o pessoal que está falando, cara, a gente não está defendendo anistia, ou desculpa, impeachment, porque a gente acha que vai ter impeachment, mas porque a gente acha que é bom esse desgaste pro Lula. Pô, beleza, bacana. Mas esse desgaste para o Lula, ele vai ser convertido em uma coisa concreta que vai ser benéfica? Eu olho às vezes a discussão na rede social e eu fico me perguntando, pô, será que o pessoal tá olhando assim, se o que eles estão defendendo vão levá-los ao objetivo que eles estão esperando? Porque acho que quando o pessoal pensa, vou tirar o Lula, o pessoal tá pensando na melhora da economia, na redução da perseguição do Estado, né, e mais algumas coisas aí. Será que o impeachment vai levar para isso? Será que o desgaste, assim, pô, o impeachment, na verdade, essa pauta é para desgastar o governo Lula. O que desgastar o governo Lula hoje representa? O que é que representa isso hoje? É dar mais poder pro Centrão? Sim, não, talvez? É o quê? O que isso realmente impacta? Eu não vou responder isso, só vou botar aqui a reflexão. Aqui já é um comentário bem mais duro em relação a algumas coisas que estavam sendo ditas ontem nas redes sociais. Tinha muita gente aí criticando Bolsonaro pelo fato de Bolsonaro falar que a pauta que ele achava que deveria ser a principal é anistia, ao invés do impeachment. Aí o Wave fala: acho que a anistia é muito mais palpável e mais importante do que pedir o impeachment, que dificilmente acontecerá. Alguém acredita mesmo que o cara vai sair? Agora, ficam uns caras aí tumultuando, não fazem porcaria nenhuma além de tumultuar. Então temos que pedir às pessoas presas para aguardar até o impeachment sair? Então tem vários debates. Sei lá, eu entendo o desgaste, mas o desgaste pelo desgaste, será que não vale a pena também pensar no resultado real, concreto e prático disso? Sei lá, no momento presente, será que às vezes não é melhor a direita começar a focar numa agenda mais concreta, numa agenda mais propositiva? Às vezes até apoiar o projeto de lei das ONGs. Porque aí você não vai estar só desgastando o Lula, porque o Lula já está com grande desgaste. Mas você vai estar desgastando a base de toda a esquerda. Você cortar o dinheirinho das ONGs, o dinheirinho que vem de fora, que financia todo esse aparato de censura, né, de suporte à censura, cara, é uma parada muito importante mesmo. Então, sei lá, fica aí de reflexão pra vocês. Aí também tinham comentários assim. Esse aqui não é dos mais vorazes. Mas vê como são as coisas. Olha o que tá escrito nesse tweet. Oposição. 2 pontos. Bolsonaro orienta aliados a não pedirem impeachment de Lula em manifestações. Segundo Bolsonaro, as pautas devem ser anistia e fora Lula 2026. Parte dos organizadores dos atos discordam e deve manter como pauta manifestos contra o governo Lula. Beleza. Olha o que o cara escreve. Perfil grande. Não lutem pelo impeachment. Vocês devem ir às ruas pelo fim da lei da ficha limpa. Pessoal, ainda que você discorde de Bolsonaro, que você acha que não, né? Sei lá, eu não quero anistia, não quero o fora Lula 2026. Eu não acho que isso é a pauta principal. Eu acho que a pauta principal tem que ser o impeachment. Ainda que você discorde de Bolsonaro tá mandando o pessoal ir pra rua pelo ficha limpa? Pra mudar, alterar, acabar com a lei da ficha limpa?
Esse comentário é honesto? Esse comentário é honesto? Ministro reage a denúncias de Bolsonaro contra a, né? E faz chegar nele que ele não gostou. Aí vem lá o Hugo Freitas da Gazeta do Povo. Moraes faz chegar a Bolsonaro que não gostou. Então Bolsonaro está sob ordens do ministro? É isso? Por via reflexa, quem trata Bolsonaro como líder, tem o ministro como líder? Peraí. O cara não gosta do que Bolsonaro falou. Aí ele faz chegar. O que é que tem a ver isso e Bolsonaro está sob as ordens do cara? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O cara só não pode fazer chegar. Aí o Mário Frias fala assim, ó. Farei chegar até você que eu não gostei da postagem. Então você está sob as minhas ordens? É isso? Por via reflexa, quem te trata como jornalista me tem como editor? O nível intelectual do jornalismo brasileiro beira beira o Leibe. Como alguém pode estruturar um pressuposto tão absurdo e bocó como esses? Comentários que estão nas redes sociais. Ele é formado em direito, né? Jurista. Escreve lá direto na Gazeta do Povo, Hugo Freitas. Reflitam sobre o que é que acontece na rede social. Às vezes você não está na rede social. Por que Renan Santos, do MBL, estaria dizendo que Bolsonaro está tomando um golpe interno e parece não ter energias para uma reação? Não é problema meu, naturalmente. Vamos apenas nosso trabalho, essa briga não é nossa, é disputa interna de gente cujo compromisso é com a popularidade e a próxima eleição. Vocês conhecem alguém assim que, sei lá, em alguns momentos, tipo a eleição da presidência da Câmara, Senado, está mais preocupado em vender princípios e valores do que um resultado concreto? Por que será que Renan Santos está falando? O que será que acontece tanto na rede social que às vezes as pessoas não acompanham porque não estão lá? E os grandes jornais da direita não comentam, né? Deixa tudo passar em branco. Bom, temos alguns exemplos. Temos alguns exemplos para vocês entenderem. Deputado estadual por São Paulo, pelo Partido Novo, Léo Siqueira, compartilham a notícia do Estadão, cuja manchete é: Bolsonaro desautoriza a mote de impeachment já para Lula em manifestações de março. Né? Impeachment já. O negócio de Bolsonaro impeachment é Lula fora Lula 2026. Aí, vamos olhar o subtítulo. Ex-presidente afirma que protesto é para defender anistia aos condenados do Rio de Janeiro e fora Lula em 2026. Não agora. Você pode discordar de Bolsonaro. Você pode falar, eu acho que o impeachment tem que ser agora. Mas será que foi isso que o Léo, do Partido Novo, fez? Boa mito. De novo pensando na própria família e dane-se o país. Gente, pedir anistia aos condenados do Rio de Janeiro é pensar na própria família? Acabou com a CPI da Lava Toga, depois acabou com a Lava Jato, agora quer acabar com a lei da ficha limpa e dessa vez pede para não pedir impeachment. Boa, sua família importa mais que o país. O conteúdo dessa matéria vai na direção do que o deputado pelo Novo está falando? Não é meio estranho esse tipo de comentário? Comentários como esse aparecem aos montes e por alguma razão que eu sei, mas deixa aí para a população tentar descobrir por si só. Esse tipo de coisa não ganha nenhum tipo de espaço na grande mídia independente de direita. O Gil Diniz rebate e fala: está mentindo mais uma vez para seu público, Léo. Cara, o que está escrito na matéria, o que tu tá falando? Você pode discordar de Bolsonaro numa boa, mas Bolsonaro tá trabalhando pensando na própria família? E já quem tá falando do Partido Novo, mais uma queima de arquivo. Só que dessa vez foi um perfil inteiro apagado. O perfil oficial do Partido Novo para cobrir os deputados na Câmara Federal. A PAN compartilhou uma postagem que, como você pode ver, este post pertence a uma conta que não existe mais. Foi apagada nas últimas horas.
Gritamos aqui nas ruas, sabíamos da interferência da USAID que o Brasil sofrera nas eleições em 2022. Gostaria de ver ao menos o Partido Novo desculpando-se com a população e com o presidente Bolsonaro por um dia ter ousado impor limites de liberdade, seja lá o que foi isso. Aí o Rubem dizia, provavelmente esse tweet será deletado. Deletar a conta. O Partido Novo está apagando todas as postagens do seu passado recente, onde Eduardo Ribeiro, o atual presidente, já era presidente. Por que o Partido Novo precisa apagar sua própria história? Queima de arquivo. Gente, quando o Valdemar fez postagens onde ele apagou, todo mundo comentou, todo mundo criticou. Os youtubers de direita faziam questão de destacar que Valdemar apagava comentários e criticavam de forma correta. Por que os meus colegas youtubers escondem isso das pessoas? Eu não consigo entender. Tem algo acontecendo. Mas sabe como é, né? Nossa padroeira, a Nossa Senhora dos Prints, nunca nos deixam na mão. O Partido Novo pode fazer a queima de arquivo, mas sempre vai sobrar alguma coisinha e tá aqui o print, ó. A bancada do Novo na Câmara repudia as falas do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao processo eleitoral. Bolsonaro tem ultrapassado os limites da liberdade ao proferir discursos que intentam deslegitimar ou ameaçar o pleito de 22. 7 de setembro de 2021. Outra postagem, outro print. A bancada do Novo na Câmara podia falar ali, ó, Bolsonaro ultrapassa os limites da liberdade ao proferir discursos. 9 de julho de 2021. Curioso essas coisas que ficam acontecendo nas redes sociais. Sei lá, eu não vou dar conselho a ninguém, nada. Nenhum conselho político a Bolsonaro em torno dele. Enfim, né? O pessoal aí deve saber o que tá fazendo, né? Na rede social, seus aliados e tudo mais. E essa postagem que foi apagada? Também do perfil do Novo na Câmara. Que o perfil foi apagado, né? Acompanhe as comissões que os nossos deputados participam. Uai, agora presta a comissão, né? A Yara diz. O que mudou para o Partido Novo? Que em 2025 foi totalmente contra ocupar vagas em comissões. Comissões não servem para nada. Sabe o que mudou? Aqui o Partido Novo tinha uma bancada de 8 deputados federais. Não uma bancada minúscula de ter 3, 4. Não tem espaço para nada. Nada. Aqui não, aqui tinha 8. Talvez seja isso que mudou, né? Talvez seja isso que mudou. Talvez se o Partido Novo romper a cláusula de barreira 2027, as comissões vão voltar a valer. Pessoal, quantos políticos corruptos foram presos durante o governo Bolsonaro, né, de combate à corrupção? O Danilo Gentili disse, essa pergunta é muito boa, alguém sabe responder? E o Vinícius Carrion fala, rapaz, o Poder Executivo que julga e condena? É o Poder Executivo? É sério isso? Você quer uma ditadura do Executivo? Com certeza aqui é só uma crítica construtiva do Danilo Gentili, do Marcelo Brigadeiro, né? Nossa, isso é lindo o que acontece nas redes sociais todos os dias. Você não pode rebater, senão você que está errado. Olha esse outro caso que chamou a atenção do Brown. Chamou a minha também, né? Caso do laudo falso de Marçal contra Boulos completa 3 meses sem denúncia. Ah, se fosse de direita, né? Será que se fosse Eduardo Bolsonaro, com laudo falso, Bia Kicis, Felipe Barros, Carla Zambelli, né? Olha o que aconteceu com a Carla Zambelli agora. Será que ia ficar 3 meses sem denúncia? Curioso esse rapaz, né? Esse Marçal. Esse Marçal é um cara muito curioso. Possíveis candidatos em 2026, Marçal e Gustavo Lima conversam em Miami. Eles podiam falar da OEA, né? Eles podiam falar da anistia. Cara, só fala da anistia. Poxa, convoca aí, Marçal. Você aí, pô, cara bacana. Já imaginou, gente, o Gustavo Lima, embaixador. Um cara amado pelo Brasil. Ele conseguiu contar para as pessoas o sofrimento de algumas, sabe, de alguns brasileiros, de por que é importante aprovar a anistia, né? Mas talvez ele esteja ocupado com o Marçal. Partido do coach. Acabar com a polarização, pacificação. Não queremos ser chamados de direita.
que aconteceu no final de janeiro, mas eu acho que cai no momento onde as pessoas estão fazendo críticas muito construtivas em relação à direita, né, a Bolsonaro. Nunca são ataques, são críticas construtivas. Aí eu me pergunto, né, rapaz, e se fosse o Valdemar falando isso, né? Cadê? Pera aí. Cadê, rapaz? Ah, bom. Deixa eu dar pausa aqui. Só um segundo. Pronto, escuta isso aqui. Só precisa minha internet baixar o vídeo, né? Vou dar pausa de novo até o vídeo baixar. Pronto, agora vai. Estamos esperando agora a volta do recesso, né? Voltou agora dia 6, mas de fato volta a funcionar a partir do dia 20. E aí nós estaremos apresentando ao TSE essa nova alteração. E aguardamos a sensibilidade de todos os ministros. Com isso, a gente quer trazer essa pacificação aí, essa unificação e parar com essa discussão de esquerda e de direita. O dirigente evita o rótulo de direita dado à sigla e promete buscar votos de todos os eleitores. Nós estamos trabalhando para termos uma única candidatura no que antigamente a gente costumava chamar assim só de direita, né? E nós queremos que o brasileiro venha unificar essas candidaturas. Temos conversado aí com os outros candidatos também, com o Ratinho Júnior, com o Zema. Só não conversei ainda com o Tarcísio, desses pré-candidatos que estão aí disponíveis os nomes. Então, nós estamos trabalhando para trazer todos os candidatos para o partido e criarmos, sim, um grande partido no Brasil, um partido que trabalha as questões morais, que defende os valores, mas sem aquela questão do extremismo, sem aquela questão de renegar a outra parte do povo brasileiro. Mesmo com o anúncio de Marçal de que... Sem extremismo, né? Você entendi, né? Sem extremismo, né? Tá bom. Já imaginou se fosse o Valdemar falando isso? Sei lá, né? Tá estranho essa direita em 2025. Só quem não presta é Bolsonaro. Todo mundo presta menos Bolsonaro, né? Ah, Bolsonaro. Mas vamos continuar. PRTB, que é o mesmo do Marçal, pretende lançar o Wesley Safadão como candidato ao Senado pelo Ceará. Tem como esse país dar certo? Um partido que quer ser, que assim, que tá preocupado com o Brasil, como ele tá falando ali, né? Unir os brasileiros. Gente, me perdoa, não dá. Não dá. E você vê, a mãe do Wesley Safadão já foi vice e teve mandato cassado por abuso de poder econômico e político, né? A gente sabe que uma justiça brasileira que às vezes ela pode ser injustiçada. Senado. Vocês aí na direita, preocupados com muitas coisas, tem uma pauta muito específica que envolve o Senado, que eu acho que a direita trata com lupa. Sério? Wesley Safadão? Será que o problema do Brasil é Bolsonaro? Será que o Bolsonaro é um problema tão grande assim? O impopular. Dizem por aí que Bolsonaro tá sem apoio. Outros tentam se descolar, mas na hora do vamos ver, correm para pedir fotinha. Faltou vaga para estacionar no centro de Brasília, nesta quinta, a sede do PL ficou lotada com prefeitos em busca de uma foto ao lado de Bolsonaro. Bolsonaro é trouxa se bater essas fotos, viu, Bolsonaro? Aí, olha como são as coisas, né? O cara bate em Bolsonaro, bate, passa por cima, fala que comissão não presta, quando é pra desgastar, mas ano passado, na hora que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, falou que a comissão era importante, que ele não ia para os Estados Unidos, que ele ia para o Brasil para lutar, só para desgastar Eduardo Bolsonaro. Aí agora, depois de bater, agora ele quer voltar pro barco. Bolsonaro, joga uma boia pra mim. Foi só um pulinho. Eu só dei um pulinho, Bolsonaro. Foi só pra dar um tibum. Foi só um tibum rápido. Deixa eu voltar pro barco. Aí vai lá pro podcast do Café com Ferri. E aí agora ele sabe que Bolsonaro é uma baita liderança. Quem é o melhor candidato para a direita em 2026? A presidência?
O Jair Bolsonaro. Agora. Não tem outro, não. Tá bom. Qualquer proposta de presidência agora, considerando as injustiças que foram cometidas sobre o Jair no momento, é capenga, é falaciosa, é o que o sistema permite. Isso está errado, está errado. Não tem por que estar criminalizando e tornando ele inelegível. Ele tem uma popularidade extrema e legítima, só para fazer essa leitura correta. E tem que ser representado, tem que botar ele em pleito. Não há por que não fazer isso. E qualquer outro que venha da direita, nesse sentido, na minha opinião, considerando se for por causa desses jogos do sistema, não é legítimo. Nós temos um grande problema de sistemas, grande problema. Foi só um pulinho, Bolsonaro. Deixa ele voltar pro barco. Ah, meu Deus, velho. Eu não aguento, não. Mas não vou perder a paciência hoje. Ficar na boa. Aí você vê, né? Nem lembrar que tem isso na sequência. O pessoal tá se engafiando nas redes sociais por questão de Bolsonaro. Sabe? Tentando dar a entender que Bolsonaro nem é de direita. Eu podia trazer aqui umas postagens de pessoas que são políticos, alguns com mandato, outros sem mandato, alguns até filiados ao PL. Assim, que são... Nossa, é difícil não crer que são algumas indiretinhas para Bolsonaro. É muito difícil. Mas hoje estamos em semana começando, Lula indo pro brejo. Aí eu fico de cara, né? Cara, por que vocês precisam desgastar tanto a imagem de Bolsonaro, né? Por quê, rapaz? Você olha do lado de lá, o José Disseu, que a direita brasileira coloca, não, o José Disseu é um cara muito sábio, é um cara muito poderoso, sabe? É um cara, rapaz, que tem uma leitura de cenário, que sabe o que está fazendo. E você vê, o Disseu entende a força de Bolsonaro. E aí essa grande direita super inteligente quer destruir essa força. Aí eu fico sem entender, cara. Eu fico assim, cara, vocês estão jogando e fazendo o jogo do Dirceu. Como é que funciona isso? Mas vamos aqui ouvir. E surgiu no Brasil, ressurgiu a extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo é uma nova realidade. E o país e o mundo é mais complexo. Por isso mesmo que o PT está convocando um congresso para reler o mundo, o Brasil, fazer uma avaliação crítica da sua própria organização, da sua própria atuação, para nos preparar para os próximos 40 anos, mas pelo menos para os próximos 2 anos, temos uma eleição, e para os próximos 6 anos, né, que nós pretendemos eleger o Lula e governar o Brasil até 30. O PT sofreu as consequências dessa repressão e também da institucionalização, porque a maioria dos quadros do partido foi para os governos, para o parlamento, as consequências da mudança que houve na sociedade brasileira cultural, inclusive no mundo do trabalho, com a automação, com a robotização, e principalmente a reforma da Previdência, a reforma sindical, a reforma trabalhista, a precarização, e as consequências também das derrotas, mesmo com a força do bolsonarismo, os problemas que o PT enfrentou, nós somos capazes de constituir uma frente ampla e eleger o Lula. É verdade que nós queremos fazer uma reforma estrutural no país, mas para isso nós precisamos ter pelo menos 200 deputados e 30 senadores. Então é um desafio para o PT, para o PDT, para o PSB, para o PV, para o PCdoB, para o PSOL e para a rede. É um desafio. Então nós temos que prestar atenção nesse cenário político, daí a necessidade, certo, de nós trazermos para a realidade uma frente ampla que elegeu o Lula. Tanto uma frente de esquerda como uma frente ampla. Porque nós precisamos envolver aqueles que apoiaram o Lula, que evitaram que o Bolsonaro se elegesse, envolvê-los na luta política, envolvê-los inclusive na atuação do governo. Senão começa a criar uma desesperança ou uma certa perplexidade do que realmente nós estamos querendo fazer, entendeu? Porque o PT sozinho não vencerá essa eleição e nem mudará o Brasil sozinho. Como são as coisas, né? Aí o cara tá aí, tá explicando, vê a força do bolsonarismo e fala da importância. Olha, para fazer a reforma que a gente realmente quer, precisa de uma base de pelo menos 200. Aí que a direita super inteligente diz, não, precisamos de um Bukele. Cara, como se fosse um homem só. Colocando a coisa assim de uma forma que Bolsonaro não faz ou deixa de fazer porque ele não quer. Como se não precisasse de congresso. Como é diferente, viu? Nossa, rapaz, se a gente tivesse assim uns 2 Disseu do lado de cá, ajudava muito, viu? Aí vem isso aqui. Ricardo Nunes defende elegibilidade de Bolsonaro. Voto fácil campanha. Eu não vou elogiar o Ricardo Nunes, não. Eu não vou elogiar, não. Não vou mesmo.
eu vou fazer um questionamento. Eu não vou seguir a linha do André que tá falando, eu sabia que o Marconi não ia desiludir. Não, espera, é o Nunes, me enganei. Eu não vou elogiar o Nunes. O ponto é o seguinte, eu não gosto do Nunes. Eu entendo apoiar o Nunes. Pra mim, na eleição de São Paulo, todos eram ruins. E eu expliquei os motivos de eu não gostar de nenhum dos candidatos. Nenhum mesmo. E aí, o ponto é o quê? O Nunes é um nome que eu não acho bom. Se o nome que eu não acho bom consegue ter inteligência mínima para entender que estar na direita hoje, como político, nesse grande campo, o melhor caminho é se posicionar a favor de Bolsonaro e militar em prol disso, porque isso vai se reverter ao seu favor. Como é que a gente não consegue ver esse mesmo tipo de postura de gente que se diz aliado de primeira hora, que não abre a boca para defender a legitimidade de Bolsonaro? Cara, isso aí eu voto, faço campanha. É o tempo todo jogando nome para cima, não tem que ver, temos que começar a discutir, né, a oposição, que às vezes o partido que a pessoa tá filiada já tá aí com o nome carro na pista. Se o Nunes, que não é um nome bom, consegue falar isso, por que os nomes que são bons de verdade se mantêm em silêncio, né? Sobre a questão de Bolsonaro disputar, passaria por uma mudança no entendimento da questão da lei de ficha limpa, reduzir para 2 anos os crimes eleitorais, essa que está onde a discussão está colocando na mesa, não são todos os crimes. Aí o Transparência Internacional, a ONG dos amigos de Deltan, tá ali. Bolsonaro quer convencer que acabar com a lei da ficha limpa será bom pro Brasil, sabemos quem está à espreita, aí manda lá um monte de coisa. Aí o Mário Frias rebate falando o seguinte: a turma da Transparência Internacional jamais se dignou a falar sobre os inocentes presos no 8 de janeiro. Essa turma fingiu que não existiam mulheres de pessoas inocentes presas no Brasil pelo simples fato de serem opositores políticos. Pois é, né? Jamais se preocuparam com as centenas de exilados políticos que produzimos nos últimos anos. Não, essa turma jamais teve qualquer preocupação ou cuidado com essas pessoas, mas são bastante ativos e aguerridos quando se trata de promover leis que aumentem o poder justamente da burocracia não eleita que produziu o atual regime de exceção no país. Não é que eles são bastante ativos e aguerridos nas redes sociais, até em diálogos privados. Se necessário, eles vão em busca até do apoio de Pedro Abramovay, né, Deltan? Claro, tudo revestido e enlatado na discussão bonitinho do combate à corrupção. Afinal, todos sabemos que dar mais poderes discricionários para um sistema burocrático corrupto e com pretensões totalitárias é a melhor forma de combater a corrupção. Para longe dos clichês vazios sobre combate à corrupção em abstrato, o que vejo dessa turma é a tentativa fervorosa de dar poderes ilimitados a uma casta burocrática intocável, a mesma casta que está esmagando pessoas comuns, mães de família, trabalhadores e idosos, qualquer paspalhão que venha com esse papo de combate à corrupção para legitimar, dar mais poderes para uma burocracia suja e corrupta, ou é um bocó, é um canalha. No atual estado das coisas, não é mais concebível que você acredite que a burocracia plutocrata é bem intencionada e honesta. Se você não consegue ver as pessoas que tiveram suas vidas destruídas pela mesma burocracia que você deseja dar poder, então tu tá com algum problema. Aí o Mário Frias até rebate, né? Você vê como críticas construtivas. O Instituto Conservador Liberal, think tank do Eduardo Bolsonaro, recebeu pelo menos 250 mil reais em 2024. Aí tá ali o do Investor. Pague os seus impostos em dia. Tá, beleza. Roubou? Não. É dinheiro de fundo partidário. O partido obrigatoriamente tem que usar com sua fundação para promover mil coisas. Você pega esse valor, divide por mês, dá 20 mil reais por mês. Aí o Mário Frias fala: mais uma pirueta para inflamar os incautos. O que é que tu sugere? Devolver o fundo partidário para os partidos de oposição ficarem com o valor do PL? Talvez você achasse melhor que o PSOL fizesse seminários ao invés do CIPEC, né? Esse dinheiro, inclusive, foi usado para o CIPEC. Esse tipo de palhaçada, de falsa virtude que me irrita. O sujeito trata o tema como se fosse possível devolver o dinheiro para a população, ao invés de dar para os adversários políticos. É por esse tipo de desonestidade intelectual que eu detesto a patota liberal de lastro e gravatinha borboleta. Estamos em 2025 e a turma ainda está nessa... Ai, está usando o fundão. Não, não é para usar o fundão, não.
É para jogar de braços cruzados enquanto o PT faz tudo possível e inimaginável. Aí a turma da ficha limpa, né? Peço até relembrar isso daqui. O TRE Tocantins rejeita contas eleitorais de Marlon Reis, o pai da ficha limpa. E o problema é Bolsonaro. Aí, olha que curioso. Líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. Primeira lei disse que a divisão entre esquerda e direita é artificial. Não é artificial. E depois ele disse que a lei da ficha limpa, em caso de condenação eleitoral, dá pra debater, né? Dá pra debater. 2 anos também é brando demais. Pra crime e condenação eleitoral. Que é até o caso de Bolsonaro, né? Você fala, rapaz, mas que coisa, né? Você vê que tem um ambiente político, cara, que daria pra construir, né? Realmente essa questão, até a volta de Bolsonaro. Líder do governo Lula diz que modulação de penas do 8 de janeiro é pertinente. Jacques Wagner acha que dá para discutir aí alguma coisa ligada ao 8 de janeiro. Vejam só, né? Mas tem gente que acha que a pauta central deveria ser o impeachment. E em entrevista ao Estadão, ele deixou aberto, né, um caminho aberto para discussão de mudanças nas regras de inelegibilidade estabelecidas na lei da ficha limpa. Tem um clima aí no meio de campo para muita coisa. Esse aqui eu comentei outro dia na postagem. Só para terminar aqui, né? Com Bolsonaro, o PL dispara em capitais e se torna o partido com o maior número de membros em mesas diretoras, né? Ou seja, primeira vice-presidência, presidência da Câmara Municipal, né? Dos senadores, dos vereadores, comissões, enfim, tudo mais. Mas há quem diga, né, que não, ele não tá fazendo nada, Bolsonaro não faz nada, ninguém faz nada, a direita seria melhor sem Bolsonaro. Esse discurso aí crescendo todos os dias. Enfim, vendo as matérias que saem na imprensa, vendo o desgaste do governo Lula, vendo as oportunidades, os acenos, eu achei que se a turma focasse em algumas questões, focasse mesmo, talvez aí muita coisa pudesse andar. Eu não acho que é um problema pedir impeachment em 2026. Não acho impeachment já. Eu realmente não acho que é um problema. Pode pedir, mas eu acho que, cara, no mínimo, peça impeachment já, impeachment para hoje. E fala da anistia também. Eu acho importante colocar anistia na ordem do dia. Pelo menos anistia. Pelo menos anistia. Eu acho que é importante. E é isso, né? Tanta treta aí que aconteceu nesse final de semana. Eu só tô olhando assim. Ai. Tô naquela, né? Respiro. Até que chega aquela hora que eu falo, eu não aguento mais, velho. Vamos chutar o pau da barraca aqui um pouquinho. Enfim. Por hora isso. Eu fico por aqui. Se eu meu trabalhinho, se um pouco mais, pode estar no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Tem 2 anos de governo Lula completos, do início até o fim, tudo registrado. Separa aí um tempo do dia, você que é assinante, dá uma lida. Pega um tema específico, lê só esse tema em sequência, mês a mês. Vai fazer muito sentido. Tipo economia, lê economia. Janeiro, fevereiro, março, abril. Passa uma sensação muito gostosa. Pega um tema tipo... Dentro de economia, só indicadores do fracasso. Vai lendo um atrás do outro pra tu ver. O desespero que dá, que bate. Enfim. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.